e o Flamengo assume a liderança do campeonato sem pisar forte no acelerador, né? Ele não pisa fundo, ele vai dosando. E o clássico entre Flamengo e Botafogo, que terminou em 1-0 para o Flamengo, ficou marcado pelo quebra-pau que aconteceu no final da partida. E o jogador Barbosa do Botafogo perdeu um dente após a briga com o jogador Cleiton. Barbosa, sai fora. Não. Sai, caralho. O que você quer? Hein? O que você quer? Tu me deu suco. Sai. Vamos juntos analisar a imprensa falando sobre essa movimentação que aconteceu após a partida do Flamengo. Vitória do Mengão por 1-0. Deixe o seu like, se inscreva e vamos pro vídeo de hoje. Flamengo 1, Botafogo 0. O Léo Ortiz, o que joga o Léo Ortiz é uma coisa assombrosa. E você sabe hoje quem é quem no Flamengo. Quem é o titular e quem é o reserva de cada posição. E esses jogadores sabem o que precisam fazer para o time render. Então é um trabalho muito bem desenvolvido. Mais uma vitória contra um rival. E o Flamengo assume a liderança do campeonato sem pisar forte no acelerador, né? Ele não pisa fundo, ele vai dosando. Campeonato Carioca, vamos aqui dosando e tal. Não gasta muita gasolina, né? E vai levando e tá aí. Estilo professor Alan Prost? Fazia isso, Alan Prost? De referência, Não é? né? Calma, não precisa acelerar todas. Vai com cuidado, espera os outros baterem ali. Modo econômico. Modo econômico, e chega no final, quem ganha? Professor. Tá no caminho para algumas também pro Senna, mas o professor era bom. Mas esse professor aí também vai demonstrando muita capacidade, né? O Felipe Luiz é um cara que tem repertório, que consegue fazer o time evoluir em vários setores, e ontem eu destaco o setor defensivo, né? O Varela jogando pelo lado esquerdo, respondendo muito bem, como o Felipe Luiz ressaltou. O Wesley, o que cresceu o Wesley no aspecto defensivo? Porque o Wesley era aquele típico lateral que a gente falava, olha, é bom no apoio, sobe bem, mas defensivamente deixa muitos espaços. Perigo. Hoje não. E com o Felipe Luiz, ele tem sanado essa deficiência que era da carreira dele, uma deficiência crônica, jogando cada vez melhor como um lateral defensivo. Só um detalhe, essas são imagens de arquivo do ano passado. Porque tá ali Landinho, Marcos Braz. do Brasil, né? Pedro tava ali. Essa diretoria já mudou. Desculpa, Breno. Não, imagina, bom ressaltar. E o BAP acreditando, né, no trabalho do Felipe Luiz, merecidamente, e o Felipe Luiz dando resposta a cada jogo. Mesmo quando o time não é brilhante, a gente enxerga princípios coletivos funcionando. O Flamengo mantendo a ideia de sair bem com a bola, de ter ali uma saída limpa, todos os jogadores de trás participando. O Danilo é um jogador que vai agregar muito nesse sentido, porque tem qualidade com a bola para jogar como um defensor. E o principal deles, para mim, ressaltando novamente o aspecto defensivo do Flamengo, o Léo Ortiz. O que joga o Léo Ortiz é uma coisa assombrosa. E o Felipe Luiz corrigiu uma das grandes injustiças no Flamengo, que era o Léo Ortiz como reserva na época do Tite. Isso daí foi... Até volante ele virou, né? Isso aí, para mim, foi um dos grandes erros do Tite, que o Felipe Luiz, logo de cara, soube detectar e corrigir. O Léo colocou ele de volante, não foi? Exato. E colocou de volante, o Léo Ortiz era opção, ele não era considerado. Léo Pereira e Fabrício Bruno. Exato, e até o Fabrício Bruno agora sabe. Uma boa zaga, jogando bem. Mas Léo Pereira e o Fabrício Bruno. Mas mesmo quando ele era volante, ele era o melhor do time. Não dava para deixar o Léo Ortiz fora do time, Abel. Hoje eu não vejo, entre zagueiros brasileiros no mundo inteiro, 4 que joguem mais que o Léo Ortiz. O Léo Ortiz é um zagueiro de seleção. É isso que eu ia falar. Sem dúvida alguma. Porque tecnicamente é um cara que tem uma qualidade muito acima da média. É um cara que pode jogar de volante, eventualmente até como meia, se quisesse, porque tem muita habilidade para isso, um passe excelente, visão de jogo, capacidade de lançamento. E para as ideias do Felipe Luiz, um técnico que quer sair jogando, que quer ter posse de bola, o Léo Ortiz é fundamental. E até complementando, Breno, pilar. E joga bem nos dois lados da zaga. Se colocar do lado esquerdo, vai jogar bem. Se colocar do lado direito, funciona perfeitamente. E com o Danilo, então, vai ser ainda mais potencializado. Fala aí, então, uma zaga da seleção. Essa dupla de zaga... Léo Ortiz é Murilo. Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães. O Marquinhos está bem no PSG. Voltou a retomar o seu melhor nível. Mas na seleção, tem tido dificuldade. Então, o Léo Ortiz pode ser uma opção, e até com mais qualidade ainda na saída de bola. Eu não acho absurdo nenhum tratar o Léo Ortiz. O Léo Ortiz precisa ser observado. Selecionável. E jogando com frequência
como titular absoluto com o Filipe Luiz, um técnico que está mostrando que tem essa capacidade de melhorar jogadores e favorecer jogadores técnicos, não tenho dúvida nenhuma que em breve o Léo Ortiz vai ser titular da seleção. Eugênio? Ou você vê um Breler emocionado, empolgado, ou você pensa igual? Eu acho que seleção é sempre um nível acima, né? Em relação aos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Mas eu acho que ele pode sim ser lembrado e ser testado. O problema é que o nível de exigência é muito alto, né? A gente está numa reta final de eliminatórias aí. Eu acho que já passou o período de testes. Ele é um zagueiro muito bom com a bola no pé. Você vai lembrar quando ele foi contratado para o Flamengo, que eu falei aqui, que ele seria o... Mas eu não lembro, sua memória já foi melhor. Se você falar, eu vou... Camisa 10 da zaga. Você falou, camisa 10 da zaga. Camisa 10 da zaga, porque é um jogador com uma qualidade técnica, uma habilidade para passe, para visão de jogo, muito acima da média para o que se tem de zagueiros. E ele foi contratado para isso. Sim. Só que ano passado o Tite achou por bem, uma decisão dele, não mexer no Fabrício Bruno, que estava jogando. E era um jogador também que foi convocado para a seleção brasileira quando jogava pelo Flamengo. E aí ele deixou o Léo Ortiz esperando, começou a botar no meio de campo. Só que o Filipe Luiz, quando chega, a primeira medida que ele toma, de fato, Léo Ortiz é meu zagueiro titular. Vai tirar o Fabrício Bruno, não tem problema. Tira, o Fabrício não gostou, depois foi pro Cruzeiro. E a justificativa muito plausível, pelo estilo de jogo do Filipe Luiz. Ele quer um zagueiro com bom passe para sair de forma qualificada. E eu lembrei que você falou camisa 10 da zaga, porque nós sugerimos até uma canção para Jorge Ben. É isso. Camisa 10 da zaga. Fala, Joãozinho. Genial, sensacional. E ainda falando do setor defensivo, turma, observando Léo Ortiz e Danilo juntos, um entrosamento que parece que já existia há muito tempo, assim, uma bela dupla de zaga que o Flamengo possui hoje. Para mim, a zaga titular, sem dúvidas. Léo Pereira hoje é reserva. É uma zaga muito técnica, sim, mas sem aquela coisa da zaga forte, alta, veloz. É um estilo diferente, assim. Para mim, a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro no ano passado foi Barbosa e Bastos. E eles possuem características completamente opostas de Léo Ortiz e Danilo. Não que uma seja melhor que a outra, eu acho que são as duas melhores, talvez, duplas de zaga do futebol brasileiro atual. Mas queria mais uma vez, o Filipe Luiz, ele, na sonora que a gente escutou, ele salientou muito bem 3 atletas: Varela, Mateuzinho e o Danilo. Queria falar só um pouquinho mais sobre o Danilo, que chegou... Tem gente que fica com o pé atrás por conta do... ontem, né? Exato, e tirou uma bola em cima da linha, assim, vestiu a camisa como se imaginava. Eu tenho um colega, o Celso Ardengue, que trabalhou aqui com a gente, que quando o Danilo é apresentado, ele fala: muita gente torce um pouco o nariz pro Danilo atualmente pelas últimas atuações na seleção. E é completamente errado você analisar esse Danilo que chega pro Flamengo pelo que ele apresentava na seleção, porque ele, por clube, ele é outro jogador. Pela Juventus, ele já vinha jogando como zagueiro e jogando bem. Hoje, pelo Flamengo, ele joga na zaga como a gente imaginava que ia ser. Ninguém imaginava o Danilo vindo para reforçar a lateral, até porque o Flamengo tem muitas opções pela lateral. O Danilo hoje, pela zaga, como o Filipe Luiz disse, vai sobrar. E com o Léo Ortiz do lado, para mim, é o que eu falei, tem Bastos e Barbosa, que é uma dupla que eu sou fã. Danilo e Léo Ortiz, para mim, hoje, podem fazer tranquilamente uma das melhores duplas de zaga do futebol brasileiro. Hoje, pelo momento, seria injusto barrar o Léo Pereira também, que tá bem, né? Claro, o Danilo vai ter que brigar pelo espaço. O Danilo vai ter que brigar, mas bola por bola, eu acho que ele vai sobrar, e vai sobrar também pro Léo Pereira e acabar brigando mais. A contradição do Breler, você viu? Quando chegou o Léo Ortiz, eu falei: mas Léo Pereira, Fabrício Bruno estavam jogando bem. Não, mas chegou o Léo Pereira, tem que jogar. Agora, chegou o Léo Pereira, não, chegou o Léo Ortiz, tem que jogar. Agora ele fala que o Danilo tem que esperar porque o Léo Pereira tá bem. Tem que decidir o que o senhor quer, senhor Breler. Não, mas a dupla titular do Flamengo, para mim, continua sendo Léo Ortiz e Léo Pereira. Se complementam. Com chance de mudar, né? E o Danilo... Mas o Danilo chega, você não fala assim: toma a camisa que é tua. Não, mas o Danilo é um cara que parece ser tão tranquilo ali, uma liderança tão positiva... Que pode ficar no banco? Que ele vai saber. É isso. Mas hoje, por exemplo, Danilo é um craque, o Filipe Luiz elogiou. Mas o Léo Pereira vem de um momento muito bom desde a temporada passada, muito regular. Concordo. Talvez jogando muito mesmo. Período mais regular. Tem um elenco é bom demais, né, turma? Tem elenco é muito problema bom e que usar tem. esse elenco. O Abel tem memória fraca, mas ano passado eu cansei de falar aqui que o Tite devia ter 2 times.
Hora joga um, hora joga outro. Claro que você pode lembro usar alguns disso, jogadores e tal. Passei o ano inteiro falando isso. Aí chegou uma hora, o elenco tá cansado, estafado, não sei. No fim, ele só tinha os goleiros de Copa e goleiros de Brasil. E agora você vê, o Felipe Luiz está mostrando. Não é inovação, né? No próprio Flamengo, em 2022, o Dorival fez isso. Eram 2 times. O Felipão fez isso em 2018 No Palmeiras. É que Foi aqui é campeão dentro do brasileiro com campeonato time mesmo. reserva. Time reserva. Dentro do mesmo campeonato. O time da quarta-feira e o time do domingo. Ou do sábado. Time do final de semana. Claro que ele vai mesclar isso lá na frente, mas é fundamental saber usar o elenco. Rodar o time. Tá? Deixar todo mundo motivado, deixar todo mundo pronto, todos os jogadores dentro da mesma ideia. Isso é fundamental. Se você só usa 11, se fecha com aqueles 11 ali, pensando especialmente numa temporada como o Flamengo vai ter, com o Mundial de Clubes, com a Copa do Brasil, com o Libertadores, com o Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, quem sabe lá na frente um outro Mundial, se o Flamengo ganhar a Libertadores. Imagina isso, porque o Brasileirão termina dia 21 de dezembro. É uma loucura, você tem que usar o elenco, você não pode se fechar num time só. E falando nessa questão de elenco, uma coisa que pode preocupar um pouco a torcida do Flamengo é como os jogadores do setor ofensivo, principalmente os atacantes, sofrem com lesões, né? O Flamengo já sofreu com o Luiz Araújo, o Everton Cebolinha machucados no ano passado, o Pedro está afastado há muito tempo e agora o Juninho, também numa entrada ali do Barbosa, acabou saindo. Foi machucado. Foi machucado, a gente estava falando aqui brincando. Atenção, vou chamar um lance agora, já deixando uma opinião, que é a expulsão mais absurda não marcada nos últimos tempos. Já sabem de que lance estou falando. Opa! Cotovelada do De La Cruz. Foi em quem? No Matheus? Matheus Martins. Matheus Martins. Olha o lance e depois já vai entrar o comentário da Renata Ruel. Veja você, torcedor do Flamengo, se você não concorda comigo, que é a expulsão mais absurda não marcada dos últimos tempos. Se o árbitro não viu, o bandeirinha estava ali na frente e o VAR não chamou, é uma vergonha. Não é? Concordo. Vermelho, sem dúvidas. Bandeira de frente, né? Lembra até o do Gabigol, não lembra? Um pouco o lance do Gabigol. Lembra bastante. Lembra bastante. E o Renata Gabigol foi Ruel. expulso. E a gente já fala mais, Joãozinho. Vamos com a Renata Ruel. Vamos lá. A grande polêmica no clássico Flamengo e Botafogo é a não expulsão do De La Cruz. No lance em cima do Matheus Martins, o De La Cruz, ele arma o braço, ele faz um movimento de gatilho sim, tem uma conduta violenta que pela regra do jogo é cartão vermelho e não tem disputa de bola, porque a bola está embaixo. Como o movimento é em cima, pela regra é considerado que não há disputa de bola no lance. Conduta violenta é quando age com brutalidade, quando atinge principalmente uma parte sensível, rosto, pescoço do adversário, com uma certa força, com uma força significativa, não precisa ser força excessiva. Ou seja, o movimento do De La Cruz caracteriza sim uma conduta violenta. Errou o VAR feio em não sugerir a revisão. É um erro claro, é um erro óbvio nesse tipo de lance. O De La Cruz tinha que ter sido expulso por conduta violenta sim, errou a arbitragem no clássico. Opine também, João Gonzalez. Assim, não tem nem muito o que discutir, né, Abel? Pra mim é um escárnio um lance desse não resultar em cartão vermelho e poderia ter dado um resultado talvez diferente para a partida, porque quando você fica com um a menos, né, o Botafogo não vive o melhor momento, mas é um clássico e aí ele poderia crescer na partida, até porque estava 0-0. Podia mudar o rumo do jogo, claro que sim. Exato, você perde ali um jogador de extrema qualidade que é o De La Cruz, que foi completamente imprudente, uma entrada desnecessária, porque ali não era um lance de perigo, algo que ele precisava fazer uma falta, né, mais forte para ajudar o Flamengo. Não, ele entra ali com o cotovelão estendido, assim como o Gabigol fez no clássico em Minas e foi expulso ali assim que o VAR chamou. Eu não consigo entender o porquê que o VAR não atuou no clássico carioca. Sorte do Flamengo. É difícil de entender mesmo. Não Mas, consigo. assim, O árbitro estava bem posicionado, inclusive, se a gente olhar também, tá? Mas o árbitro pode até, é o VAR. Pode até ter sido prejudicado porque o De La Cruz toma a frente ali, pode ser o que árbitro ali, isso. ele tenha tido a visão comprometida nesse momento. Mas o Bandeira tá ali de frente. Não, e você vê perto. que o Matheus Martins cai, acenando que sofreu ali uma agressão, você pergunta pro VAR. O VAR tem todas as câmeras.
Isso aí, para mim, é um lance... O Bandeira pode estar até olhando para o outro lado, tentando ver a linha de impedimento, pode não ter visto, pode acontecer. Mas o VAR tem que chamar. O árbitro de vídeo tem 10 monitores ali na frente. Mas aí a gente também tira muito a responsabilidade dos caras de campo. Esse é um lance que tem que ser visto. É um movimento. O De La Cruz faz um movimento, deixa o braço esticando. Mesmo que não tenha a visão completa, você percebe pelo movimento do jogador. Então também não Eu falei da visão do árbitro, bandeirinha da jogada. Tá ali, né, cara? Tá próximo. Não dá. Esse é o tipo de lance injustificável da arbitragem. E aí entra num ponto sensível também, porque o Flamengo foi melhor no jogo, ali, vitória justíssima. De La Cruz merecia ter sido expulso. Mas se a gente analisar outras coisas, por exemplo, o Barbosa teve a entrada que dá no Juninho, o Juninho sai machucado, e o Barbosa fez várias outras faltas para cartão amarelo e ele só vai tomar o cartão aos 43 do segundo tempo. Então, quando os árbitros vão permitindo isso, de certa forma, a gente sempre condena o comportamento dos jogadores. Quando vão para pancadaria, como aconteceu no final, uma coisa absurda e merecia... Foram poucas expulsões até, pelo que aconteceu. E ali o Barbosa vai ali para cima do Bruno Henrique e é o gatilho de toda a confusão. Mas se durante o jogo o árbitro tivesse tomado as medidas disciplinares, diminui-se a chance de acontecer isso aí, porque vai se autorizando um nível de agressividade durante o próprio jogo. Sem dúvidas. Então, a responsabilidade maior é dos atletas. O atleta nenhum profissional pode fazer isso aí e deve se envergonhar quando uma briga generalizada dessa acontece. Mas a arbitragem, muitas vezes, cria esse clima, porque vai deixando de tomar várias medidas preventivas para deixar que um clássico, e todo clássico é quente, tem rivalidade, isso aí, a tensão acontece, é flagrante, mas a arbitragem precisa coibir os excessos. E ontem, no clássico, não coibiu. Excesso do De La Cruz, que era para expulsão, não expulsou. Barbosa deveria ter tomado cartão amarelo bem antes, no primeiro tempo até, só foi tomar no final do jogo. E aí a gente vai em São Paulo, por exemplo. O Memphis ali poderia ter tomado o cartão antes. O Zé Ivaldo com o cartão dá uma mãozada para trás no Garro. Nada acontece, já tinha cartão amarelo. Então, os atletas, mesmo os caras que já têm advertência, eles sabem que a arbitragem muitas vezes é conivente, é permissiva com isso. Então a arbitragem ontem também teve seu papel na confusão, nas cenas de violência. Sim. Porque deixou o jogo descambar para isso, não tomou as medidas disciplinares necessárias quando o jogo pedia para esfriar os ânimos, para mostrar que a autoridade é o árbitro. E isso é diferente do árbitro chegar num jogo e sair distribuindo cartão à torta e à direito, ou aquele árbitro espetaculoso que sai ali e grita com o adversário. É exercer a autoridade de uma maneira objetiva. O cara fez uma falta para cartão vermelho, tem de expulsar, e não interessa se é no primeiro tempo. A gente lembra no ano passado, Abel, quando o Rafa Silva do Cruzeiro foi expulso com menos de 1 minuto contra o Atlético Paranaense. Não, foi menos de 30 segundos. E ninguém questionou o árbitro, porque era a decisão correta a se fazer. Uma decisão do atleta temerária, e se ele faz isso com 1 minuto de jogo ou com 30 do primeiro tempo... Virou pugilismo, hein? Tem de ser expulso, porque senão vai se autorizando um nível de violência que os atletas se sentem tranquilos para chegar no final do jogo e brigar, transformar um campo num ringue. Então... Manda lá, conte dentro do lado. Sai, rapaz. Ei, Barbosa, sai fora. Não. Sai, caralho. O que você quer? Hein? O que você quer? Tu me deu um soco. Sai. Calma! Gerson, que isso, cara? Calma. Tira ele, tira! Calma, filho da puta! Ele que foi empurrar. Só falei que ele é doido. Ele deu um soco, pô! Vou fazer o quê? Ele deu um soco no cara. Irmão, escuta, Barbosa. Escuta, irmão. Ei, irmão, calma, você tá errado. Barbosa, Irmão, não tem necessidade, tu tá errado. A gente sabe, eu sei. Isso eles vão saber. Eles vão saber. Escuta. Mano, entende? Tá tudo errado. Escuta-me, respira. Entende? Tá tudo errado, cara. Você se Para, peraí, tudo deixa. bem. Calma, não. Aí, caralho. Não. Calma. Só escuta. Escuta aqui. Preste caixa nele. Tá expulsando ele? Tá, agora explica pra mim por que tu me expulsou. Não fiz nada, eu tava separando. Mas eu só fui separar porque tu me expulsou. Por que tu me expulsou? Eu não fiz nada, o cara me expulsou, porra. Caralho. Mas aí vai adiantar?
E vai adiantar? Melhor que essa porra me expulsa sem eu fazer nada, porra. Tomar no cu. Mas interferiu no jogo. Eu não fiz nada, só fui tirar ele de cima do meu jogador, porra. Traz ele aqui. Olha só, ele não pode dar soco na covardia. Ele pode? Pode? Ele deu soco na covardia. Ele pode? Ele deu soco na covardia. Ele pode? Tá tirando, ele não pode dar soco assim, não. Não, foi vocês que foram dar nele, pô. Foram dar nele. Foram dar nele. Ei, Barbosa, me escuta. Nós vamos ganhar esse jogo, hein? Vamos. Ei, Barbosa, ei. Ouve o que eu te falei, vamos ganhar na próxima, irmão. Calma, concentra no jogo. Calma, vamos ganhar essa porra. Eu tava olhando, eu tava lá separando. Não fiz nada. Imagina se jogasse. Ele não jogou em lugar nenhum ficar focando os outros. Imagina se jogasse. Sou seu colega de profissão, caralho. Os dois estão errados, tá errado. Tá errado. Vai lá, cala a boca, porra, caralho. Caralho. Bateu antes na boca do moleque. Tava na hora. Como é que... Tu viu? Qual foi? Já é. Cheio de segurança, irmão. Tá cheio de segurança aí, irmão. Tira! Eu sou o Gustavo Machado e me sigam aqui pra... Vimos pra lá de acirrados. Gente, não é que eu vou dar risada, porque não tem como dar risada, é violência, não é legal, os caras perderam a cabeça, mas o Barbosa, ele entrou numa... Bom, a dupla de zaga do Botafogo era Barbosa e Barbosa, Danilo Barbosa e Barbosa. Sim. Mas o Barbosa, titular habitual e não improvisado, ele tava surtado, ele tava pilhado, fora da casa no jogo. E aí a história, eu não sei o que aconteceu entre ele e o Bruno Henrique, a gente não sabe o que foi dito, mas aí ele ficou louco e realmente partiu pra cima. Aí já vem a turma do deixa disso, chega Gerson, o Cleiton vem, dá esse soco, ele perde um dente, a coisa não para. Os jogadores, inclusive o Barbosa, vão pro túnel que dá acesso aos vestiários, esperando os jogadores do Flamengo. Gente, parecia coisa de, sei lá, de bairro, de várzea, assim, nem na várzea. Até a várzea tá mais organizada hoje. A várzea, que aliás é o coração sempre do futebol brasileiro. Verdade. Tem gente que diz que o estadual não vale nada, né? Fala isso pros clássicos, né? Ô Chico, 10 dias, 2 vitórias do Flamengo, pesa, aí né? Aí é que tá. Para um time que termina a temporada como a sensação do Brasil. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, perde jogadores, perde o treinador, e o Flamengo ali, né? Quietinho, Felipe Luiz chegando, ajeitando o time, aqui e ali, ganhando a Copa do Brasil e tal, e tá aí mostrando, e aí ganha a Supercopa, e aí ganha de novo no estadual, e aí empatou com o Fluminense, num jogo um pouco mais difícil, né? Mas o Felipe Luiz não tem aberto mão, como vários técnicos, de mesclar também mesmo assim. Ontem o time não foi titular. E mesmo com essas dificuldades, o Varela improvisado na esquerda, com o Arrascaeta voltando ainda longe do seu nível ideal, o Flamengo foi superior, na verdade venceu o jogo, mas foi um jogo muito amarrado, um jogo truncado, teve uma que outra chance. Agora, o Botafogo perdeu 2 vezes, né, na sequência. É claro que a rivalidade E uma valeu título. E agora o Botafogo tem ameaçado a sua classificação para a próxima fase do estadual, tem 12 pontos, tá ali atrás do Sampaio Corrêa, só que tem um detalhe. Isso não é uma coisa que pode acontecer. São times que ganharam o Brasileirão, a Copa do Brasil e mais a Libertadores, o principal título da história do Botafogo. E mesmo que o Almada e o Luiz Henrique não tenham substitutos, ele pode trazer ótimos jogadores, mas quem é que você consegue hoje contratar para o lugar desses 2 atletas, que são extra classes, acima da média? 2 coisas aí, dinheiro e criatividade, porque não vai bastar apenas o dinheiro e você não vai conseguir inventar um jogador ou jogadores com essa característica. No final do jogo já teve um princípio ali do Barbosa com o Wesley, muito bom lateral, né, pelo lado direito, provocativo, né, eles se engalfinham um pouco dentro da área ali. O Barbosa foi pegando uma pilha ao longo do jogo e aí, não só ele, né, e aí depois os jogadores do Flamengo, o Alex Telles entrou na disputa, aí o Gerson e o Cleiton acabaram expulsos, enfim, e o Barbosa saiu sem um dente, inclusive, da confusão. Que loucura. E se o Juninho não tivesse se machucado, o Bruno Henrique nem teria entrado tão cedo na partida. Isso. E talvez esse jogo tivesse um outro desfecho, porque o lance mais polêmico em campo aconteceu aos 32 minutos do primeiro tempo, essa cotovelada do De La Cruz no Matheus Martins. A gente tem imagem. Olha isso. Essa imagem. O que me impressiona, ele ganhou cartão amarelo por esse lance, mas o que me impressiona é o VAR não ter feito nem uma chamada, não ter levado o árbitro a rever esse lance, pelo menos no monitor, porque, na minha opinião, é passível de cartão vermelho. Agora, ele deu o amarelo, deixou por aí, e pro Flamengo foi ótimo, porque não perdeu um jogador que é sempre importante. Nem acho que foi uma das melhores partidas do De La Cruz, mas ele participa ali de lances capitais do jogo, enfim, e a gente sabe que se ele tivesse sido expulso, talvez essa desvantagem numérica pudesse ter favorecido o Botafogo. A gente não tem como saber o resultado final caso o Flamengo perdesse um jogador, mas era muito cedo, né?
32 minutos do primeiro tempo e vamos no fato, né? O fato é que houve um erro clamoroso da arbitragem. E aí tem escalonamentos de responsabilidades aqui. Tem o árbitro que dá o amarelo, tem o assistente. Gente, o assistente, inclusive, ele tá numa questão epidérmica, quase que sentindo o suor dos jogadores ali, de tão próximo que ele tá. Ele tá na frente do lance, ele não poderia recomendar também o juiz, tem certeza e tal, ou inclusive comunicação com o VAR que tá checando, que tem imagens, que tem todos os ângulos. A gente recebe uma imagem de frente aí, você vê que ele larga a disputa da bola, a bola já saiu e ele faz o movimento. É lance para expulsão, assim, clara. E o Léo Ortiz tá jogando muita bola, hein? Não só por ter feito o gol, mas pela atuação em si. É o Flamengo que está usando o Campeonato Carioca como uma pré-temporada. E eu acho que vai ser um ano promissor para o Flamengo, principalmente porque está nas mãos aí do técnico Filipe Luís, que está dando aula de futebol, aula de tática, meus amigos. E aí, o que você achou? Qual foi o melhor jogador, na sua opinião? O que você achou do clássico de hoje? Coloca nos comentários aí, participe junto com a gente aqui no nosso canal. Não se esqueça, hein? Deixa o seu like, se inscreva. E assim que a gente tiver mais informações do Mengão, nós vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Grande abraço, boa vitória do Mengão. A gente se vê no próximo vídeo.